Opa, tudo bom? Aqui é o Luiz Auliette trazendo mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Death Note, sobre a arte da guerra e também sobre uma estratégia que foi usada na Segunda Guerra Mundial para que um determinado comandante vencesse outro país. Então fique até o final do vídeo, peço o seu like desde já e sente-se, acomode-se, pegue uma xícara de café e vamos obter conhecimento mais uma vez. Primeiro a gente tem que descrever um pouco do que foi o plano do Light no anime. No momento que ele decide fazer aquele plano dele, e aí ele se entrega, né, ao L, e ele fala, olha, eu sou o Kira, né, ele finge que é o Kira na realidade, né, e aí ele faz aquele migué todo e etc, para que quando ele estivesse na cadeia, né, que o L jogasse ele na cadeia, ele abdicasse da posse do Death Note. E aí o L fica vigiando ele dia e noite ali na cela, e se perguntando, mas como é que ele tá matando se... mas como é que ele tá eliminando esse pessoal se ele tá ali trancado na minha frente? Aliás, tô vendo ele aqui e ele não tá escrevendo em lugar nenhum. Como é que ele tá conseguindo fazer isso? Se ele é o tal do Kira mesmo. E aí também é uma coisa interessante, né? A questão da regra falsa. Passa aqueles determinados dias e conforme a regra falsa que o Light tinha posto, de que se a pessoa, o dono do Death Note, né? Se passasse determinados dias e ele não anotasse nenhum nome, ele morreria, né? E aí o que acontece? Eles não morrem, nem o Light, nem a Misa. Então o L fica naquela dúvida, ou a regra é falsa, ou realmente eles são inocentes. Então olha só que interessante. Aparentemente as pessoas pensam assim, nossa, então o Light foi na ofensiva, né? Porque ele se entregou pro L e tentou fazer um jogo arriscado, mas na realidade não. Foi uma defensiva, porque naquele momento ele não poderia tentar atacar o L diretamente. Tentar descobrir o nome do L não dava naquele momento. O que ele precisava era se inocentar, ou seja... Isso não é um ataque, isso é uma defesa. Ele precisava simplesmente se livrar da acusação de ser o Kira. No livro Arte da Guerra diz o seguinte, um soberano não deve empreender uma guerra num ataque de ira, nem deve enviar as suas tropas no momento de indignação. Quando a situação lhe for favorável, entre em ação. Quando for desfavorável, não haja. Então o livro Arte da Guerra ele nos diz a seguinte coisa: não haja precipitadamente. Se a situação é desfavorável para a sua ação, deixe a ação para depois e fique na defensiva. Foi exatamente o que o Light Yagami fez com o plano dele. O plano dele, é claro, é dividido na ofensiva, né, e na defensiva. Mas eu estou explicando a parte defensiva, dele abdicar da posse do caderno e tentar provar a sua própria inocência, certo? Depois, é claro, que vai pro ofensivo, porque acontece do detetive L começar a desconfiar da Misa, e aí o Shinigami, querendo defender a Misa, escreve o nome do L no Death Note. Então essa seria a ofensiva do Light. Mas nessa primeira parte, é a defensiva do Light. Outra coisa interessante é que ele poderia ficar descontrolado. Ele estava numa situação difícil. Ele estava numa situação que ele estava quase que encurralado. Se ele não fizesse alguma coisa, se ele não tivesse um meio de provar que ele não era o Kira, ele seria pego uma hora ou outra. Mesmo que demorasse um pouquinho, ele ia ser pego. Ele não teria como escapar dali. Então a situação estava desfavorável. Ele não poderia fazer um ataque direto ao L. Então veja bem, o livro Arte da Guerra nos ensina o quê? Não haja precipitadamente. Se a situação requer a defensiva, faça isso. Se a situação requer uma ofensiva, faça isso também. Mas sempre analise a situação. O Light fez a mesma coisa. Agora, olha só que interessante. Na Segunda Guerra Mundial, o Hitler ele ordenou a concentração de tropas ao longo dos 3.000 quilômetros de fronteiras com a União Soviética. No começo de junho, né, já havia cerca de 150 divisões de exércitos e um incontável número de blindados e canhões. Ele decidiu ferir o acordo, quebrar o acordo que ele tinha feito com a União Soviética, né, de nenhum atacar o outro. E em menos de 30 dias, né, os nazistas eles já haviam avançado cerca de 800 quilômetros dentro do território da URSS, né? E nos primeiros meses da invasão, a reação do alto comando do Partido Comunista e do Exército Vermelho foi limitada, dado a força do ataque empregada pelos nazistas. Olha só que interessante. Enquanto os alemães eles tentavam a todo custo quebrar com a paz entre a União Soviética e eles e enfrentar eles de uma vez, a União Soviética falou, olha, já que eles estão vindo com um ataque forte, a gente vai ficar na defensiva, certo? E qual foi a estratégia que o Stalin usou? Ele usou a estratégia da terra arrasada, né? Que os cidadãos eles deveriam resistir à invasão a qualquer custo, e se isso não fosse possível, eles deveriam eliminar, queimar, destruir os meios de subsistência que pudessem servir às tropas dos alemães, como campos de plantações, comida, etc. Então os alemães eles foram avançando no território da União Soviética. Mas olha só que interessante. Com o tempo eles não tinham mais mantimentos. Com o tempo eles não tinham mais como se aquecer no frio. Na Rússia é muito frio em determinado tempo do ano. Muito frio mesmo.
Só os caras que realmente têm costume de viver lá, que aguentam frio. Então, digamos assim que as tropas foram avançando e eles simplesmente foram recuando, porque eles sabiam que nessa ofensiva dos alemães, eles iam se dar mal. Porque o terreno que estava sendo preparado ali era o terreno que ia destruir o exército alemão. Por causa do frio e por causa da falta de mantimentos também. Imagina, você é um soldado na guerra e você não tem um lugar específico para dormir, você não tem uma cama, você não tem um colchão, você não tem... Os alimentos começam a acabar porque os alimentos não são infinitos. Você vai fazer o quê? E no frio ainda. Então isso aí começou a acabar com os soldados e enfraquecê-los. E foi exatamente essa tática de recuar para enfraquecer que a União Soviética usou. E o interessante é que o exército alemão, ele conquistou Kiev e chegou a poucos quilômetros de Moscou. Só que o ímpeto dos exércitos perdeu força no final de novembro. Então, devido a esse enfraquecimento das tropas, eles tiveram que recuar. Então, olha só que interessante. Os caras chegaram pertinho de Moscou, perto de conquistar a União Soviética. E a União Soviética, né, fria e calculista, digamos assim, deixou os caras virem para que no momento certo eles dessem um contra-ataque e quebrassem com todo o exército alemão. 3 coisas aqui. A União Soviética usou a mesma estratégia do Light. O Light Yagami também se defendeu para depois contra-atacar. E também o livro Arte da Guerra ele nos recomenda que nós temos que analisar as situações para ver se tem que ser uma ofensiva ou uma defensiva. Então olha só que louco isso, cara. Como muitas das vezes o melhor ataque, na verdade, é a melhor defesa. Muitas das vezes as pessoas são precipitadas naquilo que elas estão fazendo, quando de repente elas precisam recuar para tomar forças, ou recuar para que o inimigo se canse, ou recuar porque realmente não dá para fazer mais nada, tem que só recuar mesmo, para depois contra-atacar. Entenda que o melhor guerreiro não é aquele que acha que suas forças são infinitas, mas é aquele que conhece a limitação do seu poder e sabe o momento certo de atacar. Porque se um exército atacar, mesmo numa condição desfavorável, que ele sabe que eles vão perder, mas só por orgulho, querer atacar mesmo assim, eles vão acabar perdendo. Então é isso, galera. Eu deixo esse vídeo aqui pra vocês. Muito obrigado a todos. Peço que você deixe o seu like abaixo, que você compartilhe esse vídeo para mais pessoas, que você comente abaixo hashtag conhecimento é poder, ou também Luiz Careca, não tem problema, você pode comentar o que você quiser, contanto que não seja um discurso de ódio ou queira aqui me xingar ou etc, né? Até se for isso, beleza, porque vai acabar engajando o meu vídeo até mais, né? Mas enfim, é isso, galera. Até o próximo vídeo. Passem também no meu Telegram, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, que também lá tem conteúdo demais, galera. Tem conhecimento lá que eu coloco também todos os dias. Até o próximo vídeo e tchau.